Quero falar sobre Memphis Depay, que aceitou nesse fim de semana a proposta do Corinthians para a renovação do contrato, mas o Timão ainda quer submeter o atacante holandês a exames médicos antes da assinatura de um vínculo que não vai terminar antes de junho de 2028. E essa precaução do Corinthians me causa estranheza. Isso porque, antes do sim do Memphis, o Corinthians fez uma série de exigências e todas foram aceitas. O tempo de contrato, o Memphis queria 3 anos, o Corinthians exigia 2 e o acordo foi fechado em 2 anos. Em relação ao custo, o Memphis custava 6 milhões de reais por mês, o Corinthians bateu na tecla de que só aceitaria pagar 2 milhões de reais mensais e houve o acordo. Em relação a bônus, nenhum bônus no novo contrato. E os 45 milhões de reais que o Corinthians deve ao Memphis serão diluídos ao longo dos 24 próximos meses. Mas o Corinthians, por precaução ou talvez para marcar território, disse que só vai fazer ou permitir que o Memphis assine o contrato depois dele ser submetido a exames médicos. A minha surpresa se dá porque o Memphis até outro dia estava no Corinthians. A menos que ele tenha sofrido uma baita lesão na Copa do Mundo e ninguém saiba, não entendo esse motivo por exame médico. De qualquer forma, o Memphis é esperado entre essa segunda e terça-feira em São Paulo para a realização dos novos exames e para a assinatura desse contrato. Marcelo Paes foi o grande entusiasta da ideia da extensão do vínculo. Já o presidente Osmar Stabile, sempre muito cobrado por pessoas próximas para que não renovasse o contrato. Mesmo em condições que para mim são bem interessantes, acho que o contrato ficou bom para o Corinthians, dá para dizer que no Parque São Jorge há dirigente importante torcendo o nariz para essa negociação. E você, tá de que lado? Você acha que a permanência do Memphis é boa ou ruim? Já use espaço para comentário e opine sobre o que quiser, beleza? E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. O Depay renovou, tá certo. Então, vamos lá. Isso é bom. Informação exclusiva aqui do André Hernan. Exclusiva do André Hernan, Bruno Andrade, Lili Nascimento, que era apurado de ontem pra hoje. Eu e o Bruno, a gente tá trabalhando nisso aí já tem uns meses. Já. Foi no final de semana que vocês soltaram a questão do Corinthians só oferecer 2 anos de contrato, né? Foi no sábado à tarde, manhã/tarde. Uhum. Tinha uma dúvida muito assim, o noticiário era, Memphis quer 3 anos. E a gente cravou que o Memphis não teria os 3 anos do Corinthians. E aí ficou muito naquela coisa, vai ter um meio termo, vai ter um 2+1. Não vai ter 2+1. Vão ser 2 anos de contrato. O Memphis vai assinar o contrato quando ele chegar aqui no Brasil, é aguardado nos próximos dias, para assinar até o meio de 2028. De novo um contrato até o meio de temporada, então, no Memphis, né, Hernan? Se você for ver, 28 tem Eurocopa, né? Sim. Então seria até a Eurocopa. Tá até a Eurocopa de 2028. 28. Então tá fechado, então, a renovação de contrato. Sim, conversei com uma fonte hoje pela manhã que dá a renovação como fechada. Caramba, uma novela que se arrastou até quase os últimos dias de contrato dele. Seria assim, o Corinthians esperava isso, né? Foi uma estratégia do Corinthians, talvez? Não, zero estratégias. Dependesse do Corinthians, o Corinthians queria que o Memphis fosse para a Copa do Mundo já com um contrato renovado. Era a expectativa do Corinthians, mas
O que atrapalhou muito nessa renovação foi o fato do Corinthians ter uma dívida muito grande com ele, né? Isso causou uma dúvida muito grande. O staff, a todo momento, não só cobrava a dívida, mas também cobrava um posicionamento do Corinthians em relação à renovação de contrato. Como é que vocês vão renovar o contrato se deve esse montante? Então tinha essa negociação paralela que foi durante todo o período da renovação também discutindo a dívida e eu vou trazer um bastidor bom sobre essa questão aí quando a gente entrar no caso do Memphis. Vamos entrar no caso do Memphis. O pessoal tô achando o like baixo, mano. Eu tô achando assim, também... Eu não quero falar, vou ficar com preguiça de ficar falando aqui. Vou falar tudo pela metade. Você vai picado então, não vai trazer lógico, com esse número de like aí broxante, velho. Ok, 2.000 likes é a meta de vocês hoje, que a gente tem que alcançar. Eu confio na galera. Segunda-feira é o dia de chegar, porra, com um negócio apontado pro céu aí, como diria o Vanderlei, velho. Pô... E é engraçado que você chega com a informação que o Memphis fica no Corinthians e a galera não tá achando like baixo. Pô, brincadeira. Mas, Orlando, tem um comentário aqui no chat, o Leônidas fala assim, Memphis Depay tem que pagar para jogar no timão. Caio César é melhor que o holandês. Olha aqui, ó. Eu fico trabalhando e aí esses vagabundos não ficam dando like, ó. Se liga se é boa essa informação. Não lê a mensagem. Eu não sabia disso. Eu juro que eu não sabia porque eu achei. E é boa a fonte? É aquela, como você fala, 99,999. Não, galera, porra, eu tô trabalhando aqui pra vocês aqui, porra, sobe o like aí, caralho. É isso aí. E quer saber de alguma coisa? Manda no chat. Aí o pessoal falando aqui, que o Memphis tem que pagar pra jogar no Corinthians, Caio César. Calma, César te fala. Calma aí, tá? Calma aí, também calma aí, né? Segura, né? Então, que é isso. Mas, cara, posso falar uma coisa aqui, ó? Fala pra mim. Vou falar um negócio aqui real. Tipo assim, o Memphis ter vindo pro Brasil com aquele contrato, com aquelas cláusulas, com as premiações por assistência, se ganhar o título é tanto, se ganhar por conquista e tal. O menos culpado de tudo isso é o Memphis, galera. É o Memphis. E o André gosta de passar pano para jogador. Não estou passando pano para jogador. Eu estou olhando pro lado do profissional. O Memphis foi um cara que chegou numa cultura diferente. Cara, nos primeiros dias estava todo mundo encantado que o cara estava lá na periferia, lá em Santo André, estava lá subiu o morro lá, foi lá na favela, fazer a arte dele. Então assim, todo mundo falando, o cara é do povo, o cara sentiu que é o Corinthians e tal, não sei o quê. O contrato milionário, fora da realidade do futebol brasileiro, cara, o menos culpado é ele. Se eu chego pra você e falo assim, cara, pra você trabalhar no meu clube, pra você jogar no meu clube, você vai ganhar 10, mas você teoricamente poderia ter vindo por 3. Velho, você vai aceitar 10 e vai falar, não, melhor não, 10 é muito. Cara, assim, o torcedor do Corinthians eu tenho certeza que está a favor da renovação do Memphis e está comemorando. Mas tem muita gente que fala, cara, aí você tem que falar o quê? Cobrar o clube. E o que o clube está fazendo agora? O que a direção do Corinthians, o departamento de futebol, junto com o presidente Osmar Stabile, o que eles estão fazendo agora? Tentar equilibrar e diminuir e quebrar todo esse contrato que foi feito. Então, assim, o menos culpado disso tudo é o próprio Memphis. E aí você vai falar, esportivamente, o que ele entregou? Título da Copa do Brasil, título da Supercopa, porque ele fez gol lá, teve um erro de arbitragem, mas ele meteu gol na final contra o Flamengo. Título paulista, em cima do maior rival, tirando onda lá, subindo na bola e tal, que levou a Fiel à loucura. Cara, entrega não faltou. E detalhe, aquele 24, quando ele chega, que o time está na zona de rebaixamento e vai para a Libertadores, muito em função do desempenho dele quando ele chegou. Não precisou nem de adaptação, o cara começou a jogar bola. Quem lembra aquela reta final de temporada do Corinthians? Exatamente, o cara metendo gol, ganhando jogos, fazendo gols, levando o time nas costas. Então, assim, a contratação do Memphis não é uma contratação esportivamente ruim, muito pelo contrário. É o contrário. Só que, assim, esse contrato fora da realidade não é culpa do Memphis. É da última gestão que tem que cobrar dos caras. E aí os caras da diretoria, Marcelo Paz, Júlio César, o presidente Stabile, galera do financeiro, tudo trabalhando para que essa renovação saísse e diminuindo ali conforme o que o Corinthians tem de teto. Então, assim, cara, é uma discussão muito válida, mas é uma discussão que o jogador, cara, nesse momento é até ruim falar, o cara não jogou nada, o cara tá ganhando milhões sem fazer porra nenhuma. Eu acho que tá errado isso. Entregou gol, entregou assistência, e aí como você falou, a culpa Teve partidas que não foram brilhantes? Lógico que teve. Lógico, teve partida que ele parecia que tá uma calça jeans molhada. É verdade. Vamos falar real. É verdade. Tem jogo que parece que ele tá com a calça jeans molhada. Beleza. Tipo assim, teve jogo lá que, quando ele se machucou, ficou 2 meses
para se recuperar. Aí ficou de olho na Copa do Mundo. Beleza, você tem várias críticas que você pode fazer. Só que, esportivamente, conquistas e tal, pô, não tem que falar do chefe lá, do chefe Memphis. Ó, o chat aqui, ó. Meu Mengão decepcionou em casa, falou Israel Figueiredo. Fala do Vasco, Josiel Brito Santos. Daqui a pouco o Hernan vai trazer informação exclusiva que ele e o Bruno Andrade apuraram sobre a busca do Vasco, né, Hernan, por um camisa 9. Nomes interessantes que eu achei muito, muito bons ali. O Hernan vai trazer mais detalhes. Mas antes, vamos seguir falando de Corinthians, que temos bastidores sobre o Memphis, essa renovação de contrato. Ah, o Memphis não renovou contra o clube porque estava sem nenhum time interessado no mercado, falou alguém aqui no nosso chat. Discordo, tá? Tinha muito time interessado nele, mas foi o Dr. Matheus Alves, grande Dr. Matheus Alves. E sobre o transfer do São Paulo, vai cair? Perguntou o Igor, daqui a pouco o Hernan vai responder sobre o São Paulo. Luciano hoje é melhor que o holandês, falou o Jean Alves. Luciano do São Paulo melhor que o Memphis? Não. Hoje não. O Luciano é que assim, não dá para comparar, né? Assim, o Luciano tem a história dele, tem o número de gols, tem as conquistas e tal. Assim, o Luciano é um cara letal, faz gol e tudo mais. Só que assim, hoje, se você pegar o desempenho do Memphis, e o Memphis não está jogando, o Memphis foi pífio na Copa. Sim. Quando ele entrou também não foi bem, não fez uma Copa boa. Mas eu acho que se juntar o conjunto da obra dos últimos anos de Memphis e Luciano, eu acho que o Memphis foi melhor. Também, concordo. E aí perguntaram aqui, Hernan, que é uma questão importante sobre o Memphis, nós vamos falar mais sobre o Memphis aqui, e o transfer ban? Mandou o Thiago Yuri Oliveira. Boa pergunta. Porque o Boss também me mandou essa pergunta no WhatsApp. Mandou? Boss Porque mandou. O Corinthians tem 3 transfer bans ativos na FIFA. Por a questão do Charles, o José Martinez e a outra, eu não fugiu agora, o outro transfer ban que está ativo na FIFA. Mas são 3. São tantos que eu até me perco também. Eu também perco. Mas isso impacta na inscrição do Memphis na temporada? Porque assim, o contrato do Memphis se encerra dia 31 de julho. Tá. E o Corinthians está com o transfer ban ativo. Não pode contratar nem inscrever nenhum jogador nesse momento. O Memphis pode ser que a renovação só assine depois. Isso impacta a renovação dele ou não? Vamos lá, vamos começar esse combo aí de informações do Memphis. É o seguinte, já para responder essa pergunta e largar aqui a informação, não impacta. O Corinthians estar com o transfer ban não impacta você assinar um novo vínculo com o Memphis e esse novo vínculo ser registrado no BID. Entendi. Porque você vem de uma renovação, é um término de contrato com um outro que se inicia e que já está assinado. Então, o Memphis... o fato dele assinar o novo contrato válido até o meio de 28 não caracteriza que é uma nova contratação. É um vínculo que já estava ativo, que está ativo, que está sendo renovado. Tá. Então, o fato do Corinthians estar com o transfer ban não interfere no fato do Memphis ter que esperar pagar o transfer ban para poder fazer uma nova inscrição. Por exemplo, se o Corinthians contrata o Almada, né? Aí sim teria que esperar o transfer ban para poder inscrever o jogador, para poder inscrever o atleta. Então não caracteriza, então o Memphis pode ser regularizado como deve ser regularizado nessa semana com o novo vínculo que ele vai assinar. Memphis é aguardado no Brasil, ainda não tem a data certa, mas a ideia do Corinthians é ter o Memphis à disposição no jogo contra o Inter pela Copa do Brasil. Que será? Domingo. Putz. Essa é a ideia, porque assim, o Memphis está treinando com o coach Diego, lá com todo o staff dele. Essa história de, ele tem que fazer um exame completo e tal, ela tem duas versões. A primeira versão é assim, o departamento médico e o departamento de futebol do Corinthians entendem que ele tem que fazer um exame porque ele está voltando de uma Copa do Mundo, uma intertemporada e é um novo contrato. Beleza, natural. Muita gente, aí entra um pouco de uma questão política, fala, esse cara teve muitas lesões, tem que ver, vai assinar um novo vínculo, pode se machucar. Mas aí entra muito numa questão política. Tá. Muito numa questão política que aí acho que ela sai um pouco da informação, é muito mais uma opinião. Mas fato sim, ele vai fazer um exame que é totalmente de praxe. Não é impeditivo assim, o Memphis vai ou não ficar no Corinthians por causa desse exame. Não. Isso é de praxe, Não, normal. é uma coisa que, pelo menos na minha apuração, ela traz um viés assim do tipo, olha, fez o exame, tá tudo certo, físico, tá treinando, tá com seus preparadores, veio de apto numa Copa do Mundo, não teria problema. A Holanda inscreveu o jogador e ele não teve nenhum problema físico ou médico que impedisse ele de ser escalado e convocado para a Copa do Mundo. Então, assim, o Corinthians assina um contrato com o Memphis de 2 temporadas, o Memphis queria 3 temporadas, o Corinthians venceu essa queda de braço. Então, são 2 temporadas até o meio de 2028. Houve uma redução, e aí eu vou abrir aspas para a fonte.
essa fonte me diz uma redução drástica nos vencimentos mensais que ficam dentro daquilo que o Corinthians pode pagar. Isso é importante a gente falar. Ah, mas qual que é o valor? Eu não consegui apurar o valor. Sim. Tá? Isso aí a gente está trabalhando incessantemente para poder trazer esse valor, que é muito importante, porque afinal de contas é um clube que está quebrado. Sim. O Corinthians é um clube que está quebrado e acho que essa resposta tem que ser dada ao torcedor. Né? Mas assim, o que vem das apurações diminuiu bem, né? Até a pessoa fala, uma diminuição aí drástica do que era o último contrato. As premiações também, elas tiveram uma diminuição. E aí o Corinthians entende que ele conseguindo essas metas coletivas aí com o clube de conquistas e tal, é bom, porque aí o clube vai estar vencendo, né? Sim. O clube vencendo, beleza, é um dinheiro, entre aspas, bem gasto, né? O que contou muito nessa renovação, o que foi fundamental nessa renovação? O desejo do Memphis. O Memphis foi uma peça fundamental ao aceitar as condições que foram sendo impostas pelo Corinthians. Quando o staff manda uma contraproposta e o Corinthians devolve outra contraproposta diminuindo, e principalmente a questão do tempo de salário, o Memphis aceitou. Então o desejo do jogador contou demais. E é bem verdade também que ele não teve tanto mercado assim depois da Copa do Mundo, que foi uma Copa do Mundo ruim para a Holanda. Até como a gente falou aqui, foi aquele time da Turquia que era não teve, não tinha muito fraco para competir com o Corinthians. Assim. Não tinha nem comparação. Então isso também foi positivo para o Corinthians. É importante a gente falar também que nesse primeiro momento, estou falando de agora, segunda-feira, quando o Corinthians internamente, ou pelo menos na minha apuração, já dá como certa a renovação, não tem parceiro comercial ativo nesse momento para participar. Obviamente o Corinthians está aberto, principalmente aos que já trabalham com o Corinthians. Antes era o Esporte da Sorte, né, que bancava metade Não, eu estou falando de parceiro comercial fora. Ah, entendi. Estou falando de parceiro comercial de fora. Perfeito. Inclusive os que já estavam ali já estão trabalhando normalmente. O Esportes da Sorte, outros patrocinadores já dão a grana ali. Perfeito. E assim, eu estou falando assim, o Memphis como garoto propaganda. Ah, entendi. Que é uma coisa que sempre a gente ouve falar, estamos buscando parceiros e tal. Nessa, foram bem sinceros para mim na apuração. Não tem. Até o presente momento, mas estão abertos à entrada desses parceiros. O Corinthians também, paralelamente, estava negociando a dívida toda. Isso. E o Corinthians conseguiu renegociar essa dívida toda. Tá. Então, houve uma renegociação onde você tira dali, tira daqui e tal. Esse valor que todo mundo está divulgando é um valor com juros, é um valor já com o tempo que era para ter sido pago, que atrasou e tal. O Corinthians renegociou essa situação e, pelo que me falaram, ficou de bom tamanho. É uma dívida alta, o Corinthians está com quase 3 bi, está devendo. Beleza, mas dentro do que trabalhou o departamento financeiro, o departamento de futebol e o presidente Stabile, ficou de bom tamanho. Então é um pacote de uma renovação que o Corinthians internamente comemora da maneira que foi feita, né? E aqui fica uma reflexão aí no caso, né? O Corinthians já tinha dado assim como quase que não ia dar certo, tinha um pessimismo muito grande dentro da diretoria do Corinthians. Um pouco antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. A situação deu uma travada quando o Memphis perde a Copa e sai daquela maneira que sai. Ele ficou, né, um período ali meio que sem falar com muitas pessoas. E aí o Corinthians viu que o tempo ia ficar curto, mas aí depois acelerou o processo e conseguiu conseguiu diminuir valores, confirmação e aceitação em papel de que a dívida, no caso, o salário ia ser menor, o contrato ia ser menor do que foi no último para esse, a diminuição de tempo de contrato 2 anos, como queria o Memphis, tudo isso foi sendo acelerado na última semana. Até fico com a sensação de que na sexta-feira, quando eu e o Bruno estávamos apurando, eu até brinquei com ele, mandei um WhatsApp para ele e falei assim, cara, acho que sexta-feira o negócio já estava resolvido. Acho que esperou jogo, tem aquela coisa de últimos detalhes e tal, mas o Memphis é aguardado aí durante a semana para essa renovação de contrato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.